grande, porque é o que vai permitir que a vida sexual adulta ela seja de harmonia, ela seja de prazer, ela seja de decisão positiva, que possa trazer para a pessoa um bem-estar. Quantos relacionamentos são destruídos por não haver este entendimento, por não haver esta ligação? Deixa eu só responder uma aluna nossa aqui, porque ela está procurando o link e o link está no grupo 8, mas que ela estava no outro grupo, então eu cometi um erro, então deixa eu já incluir aqui. Só um minutinho, por gentileza, pessoal. Eu não coloquei a Velci no grupo 8. Que coisa interessante. Então, nós vamos agora colocar aqui, para que ela possa já estar participando normalmente da... Está aqui. Já achei a Velci. Velci. Ela já entra, a gente vai bater um papinho com ela também. Velci. Ok? E agora eu vou enviar para ela individualmente, me permitem mais um minutinho, só para interromper aqui, por favor, para que ela possa receber, e nós vamos dar continuidade. Vamos pegar aqui o G8, e vamos lá. Vamos lá, Velci. Ok? Já enviado para ela 2 vezes. Velci, chegou aí para você? Você pode acionar o seu microfone, por favor? Hein, Velci? Oi, Velci. Chegou aí para você? Vamos lá, parece que a Velci está conseguindo. Está entrando. Vamos ver aqui. Álvaro, a Sol, Opa. a Cecília está aí, a Graça. Está faltando a Velci. Velci, deixa eu mandar mais uma mensagem aqui para ela, pessoal, que as primeiras são assim mesmo, dá umas dificuldades. Deixa eu perguntar aqui para ela se ela está clicando no link. Nós estamos no ar, Velci. Ok? Parece-me que ela não conseguiu ainda. Então, nós vamos seguindo. Então, estamos falando que nós podemos dividir a totalidade sexual psicofísica em 2 elementos básicos, né? O primeiro, estado sexual. E o segundo, conduta ou atitude sexual. Que são, esses elementos são qualidades integrantes da personalidade sexual de cada pessoa. Então, a personalidade sexual psicofísica fica mais ou menos adormecida durante alguns anos, para se manifestar com veemência no início da maturidade. Esse é o conceito básico. Esse período relativo ao adormecimento não se encontra totalmente adormecido, porque vai desde a fecundação até a puberdade. Aí o Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e funcionamento das neuroses, descobriu que a grande maioria de pensamentos e desejos reprimidos se referia a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida das pessoas. Na vida infantil,
estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais e se confirmava desta forma que as ocorrências desse período de vida deixam marcas profundas na estruturação da personalidade. Ora, Freud está falando de uma infância remota. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica e é desenvolvido segundo o conceito mais importante da teoria psicanalítica, a sexualidade infantil, que é quando o bebê se agarra no peito da mãe para se alimentar. O prazer que ele tem em sugar, além de se alimentar, ele tem o prazer de sugar. Que, aliás, nós temos várias partes do corpo que se manifestam como sensores sexuais. E uma delas muito importante são os lábios. Os tecidos dos lábios, eles são construídos com o mesmo tecido da vagina e do pênis. Tem uma sensibilidade sexual capaz de excitação sexual extremamente forte. E aí Freud observou, então, a sexualidade infantil. Ora, imagina que escândalo. Que repercussão na sociedade puritana da época pela concepção vigente de uma infância inocente. Esse inocente está entre aspas, né? Porque quando se fala em infância inocente, a criança não tem ainda uma estrutura de valores. Ela é instintual. Ela é libido. O prazer que o neném sente-se agarrado no corpo da mãe, segurando no peito da mãe, ele mama olhando para o rosto da mãe, porque ele passa a desejar a própria mãe. É muito interessante como isso é uma realidade revelada por Freud. Aí a personalidade sexual psicofísica, ela fica mais ou menos adormecida durante alguns anos. Vai se manifestar com veemência no início da maturidade, onde é um período de relativo adormecimento, não se encontra totalmente adormecido, porque vai desde a fecundação até a puberdade. Então, nesse período da personalidade adormecida, a criança ela se dedica a outras atividades, a brincadeiras, que nós chamamos isso de sublimação, quando nós vamos estudar muito em breve os mecanismos de defesa. A maturidade sexual vai se desenvolvendo desde quando passou pelo peito da mãe. Vai desenvolvendo após a puberdade, indo, no caso da mulher, até os 30 anos em desenvolvimento. E no homem até um pouco além. Mas com o mesmo ritmo suave da subida, nós estamos falando aqui em 30 anos, 35 anos, começa a descida para o fim da sexualidade, que na maioria dos seres humanos coincide com a morte do indivíduo. Porque aquela pulsão, aquela libido acumulada desde a mais tenra infância, o acompanha a vida inteira. Esta criança não morre. As fantasias criadas através do seu desenvolvimento psicossexual continuam, mesmo quando se está na idade mais avançada. A menopausa, caracterizada pela irreversível parada da ovulação na mulher, marca o fim do período fértil feminino. Mas isso não quer dizer que ela não tem mais atração sexual, que ela não tem desejo sexual. Tem sim desejo sexual. E ocorre algo muito interessante, a mulher quando está ali nos seus 35, 30, entre a fase de 35 e 38 anos de idade, que já começa a querer vir a pré-menopausa,
ela começa a sentir efeitos desta alteração orgânica que ocorre em toda mulher, ela começa a sentir aqueles fogaços, ela começa a sentir aquele calor, mas também ela começa a sentir mais desejo de fazer mais sexo, porque é instintual. Instintual que daqui a pouco, quando chega a menopausa, que ela não vai mais ovular, ela não tem mais ovulação, então ela não poderá procriar. Daí que o próprio sistema energético e físico e mental da mulher estimula mais, porque ela não poderá procriar se ela deixar de fazer sexo. Não quer dizer que vai deixar. Mas existe essa possibilidade de que ela não poderá procriar, porque não haverá ovulação. Aí o análogo, ou seja, a parada da produção de espermatozoides. Ah, Velce, está ok? Oi, Velce. Assistindo, estou respondendo a Velce aqui, minha gente, me permitem? É uma colega nossa muito bacana que veio da turma 7 para a turma 8. Então, a parada de produção de espermatozoides no homem não existe, mas há uma redução. Existem relatos de homens na 9ª década que conseguem reproduzir, mesmo com uma redução de espermatozoides. O homem experimenta um declínio gradual de suas funções hormonais, sobretudo na diminuição do hormônio sexual circulante e na produção de espermatozoides. Nesta fase também ocorre um fenômeno com o homem, porque nós estamos aí falando em fases de transformação biológica e psíquica semelhantes entre o homem e a mulher, que são os 40 anos de idade. A mulher, então, sabe que não vai ter ovulação, inconscientemente, ela não tem consciência disso. É o organismo, a estrutura mental que reage. Por isso, precisa fazer mais sexo. E é chamado, então, a fase da menopausa. A TPM famosa, que tanto angustia as mulheres. Mas e o homem? Nesta fase é chamado como? A fase do lobo, da idade do lobo. Ele quer comer todas. Aliás, para a gente brincar um pouquinho, o homem na idade do lobo, já casado, às vezes já tem filhos e tudo mais, mas ele continua com as suas fantasias de pegar uma garotinha. Então, entra a história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. O lobo mau, ele se esforça tanto, ele corre, corre, corre atrás de Chapeuzinho o dia inteiro. Como não consegue, de noite ele come a vovozinha. Que nessas alturas, uma de 40 já é vovozinha. Mas o desejo pelo Chapeuzinho continua. Mas isso porque o homem experimenta um declínio gradual de suas funções hormonais, sobretudo na diminuição do hormônio sexual circulante na produção de espermatozoides. Mas não quer dizer com isso que ele não vai mais poder fazer sexo e que ele não vai mais poder reproduzir. Pode sim, só não tem aquele volume grande. Essa transformação, geralmente, ela se manifesta fortemente nos homens aí na faixa dos 50 anos de idade. Quando começa com 50, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, que varia muito de pessoa para pessoa. Como nós falamos, ser humano não é padrão. Aí ele vai notar que, além de estar diminuindo o líquido da ejaculação, ele também vai diminuindo a lubrificação durante uma excitação sexual. O mesmo ocorre com a mulher. E entendendo isso, que é da natureza humana, então, para se manter uma atividade sexual satisfatória,
Ora, há que usar recursos modernos, como lubrificantes, estimulações para isto. Bastante interessante quando nós estamos aqui, olha, a alteração do comportamento em função da sexualidade. Então, a sexualidade é extremamente básica, importantíssima na vida de qualquer pessoa. Alterações no comportamento, irritabilidade, ansiedade, sintomas neurovegetativos, fogachos, sudoreses, são independentes. Essas alterações do comportamento também são independentes. Numa alteração do comportamento, pode surgir a depressão. Nos sintomas neurovegetativos, palpitação, batimento cardíaco. Em alteração metabólica, nós vamos lá ver, olha, na primeira fase, atrofia urogenital, atrofia cutânea da pele, problemas com osteoporose. Ainda em alterações do comportamento, vai se manifestar o nervosismo, pelo sintoma neurovegetativo cefaleia, enxaquecas, e alterações metabólicas atróficas, como é o caso de aterosclerose. Ainda em alterações do comportamento devido à sexualidade, insônia, nos sintomas neurovegetativos, tonturas, e alterações metabólicas, atralgias, dores, alterações no comportamento, diminuição da libido, não tem mais aquela energia tão forte. Nos sintomas neurovegetativos, opressão. Ainda nas alterações metabólicas e atróficas, mialgia, onde passa, ao invés de sentir prazer, tem dor na relação sexual. Alterações no comportamento, fadiga mental, amnésia. Nos sintomas neurovegetativos, zumbido, hipertensão arterial, portanto, fazer sexo é importante para baixar a pressão arterial, não ficar com zumbido na cabeça. E alterações metabólicas, que é neuralgia e a obesidade. E ainda alterações do comportamento, nós vamos encontrar a melancolia, com esse monte de situações ocorridas involuntariamente em qualquer tipo de ser humano. A diminuição da função testicular associada a sinais de diminuição da virilidade, como diminuição da libido, queda de cabelo, perda de massa muscular e de vigor físico, acrescidos a sinais de distonia neurovegetativa, como nervosismo e insônia, podem culminar com o equivalente à menopausa na mulher, isto é, a menopausa masculina, que alguns chamam de andropausa. Foram propostos termos como este, como climatério masculino, andropausa, mas talvez o mais apropriado seja o termo de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É um processo degenerativo que todo homem vai passar. Nós temos aqui uma variação da produção de testosterona por idade. Homem. 25 anos, 100% de produção. Testosterona. Energia, energia, energia sexual. Libido, libido, libido. No entanto, alguns, devido à sua formação de vida, conseguem controlar, mas esta pulsão é muito forte. Aos 35, quando ele chega na fase da maturidade sexual,
aí sabe aproveitar bem a sua sexualidade. A produção de testosterona já está por 70% a 75%. E olha lá, quando chega a idade do lobo, a produção de testosterona já cai para 65% a 70%, indo aos 45%, 60% a 65%. 50 anos, 55% a 60% de produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Depois, então, entra num processo de decadência em produção de testosterona. Mas é o que acontece. Para que a pessoa consiga... vou responder a Vilci aqui, que ela não está conseguindo entrar, mas... Consegui agora, professor. Oh, que beleza te ouvir! Boa noite. Fique tranquila, querida, que nós estamos gravando esta aula assim que você se manifestou. E depois, então, Velci, eu lhe envio também a gravação, certo? Obrigada. Mas eu acho que você já assistiu essa aula presencial, não foi? Antes da pandemia? Ah, Sim. não foi. Não foi Não, porque nós interrompemos. essa aí não. Interrompemos exatamente nesta aula, é isso mesmo. Foi isso Uhum. mesmo. Tá certo. Mas que bom você aqui com a gente. Depois, no Bom, final, a gente vê todo mundo junto aí novamente. Tudo bem? tá bom. Ok. Então, desta mesma forma que acontece aqui a produção de testosterona por idade no homem, o que acontece com o hormônio feminino? Também cai, mas também cai também testosterona. Então, tem todas essas alterações. É necessário entender que isto está acontecendo, porque se estamos lidando conosco, nós temos que resolver os nossos problemas pessoais em relação à nossa sexualidade. E como isso é importante para a nossa qualidade de vida. Porque uma sexualidade saudável estimula uma autoestima muito boa para qualquer tipo de pessoa. Ele não quer nem mudar o quadro aqui, ó. Ah, agora vai. Mas aí vamos lá. Freud, nas suas investigações na prática clínica sobre as causas de funcionamento das neuroses, voltou lá na criança novamente. Descobriu que a grande maioria de pensamentos, desejos reprimidos, se referia a conflitos de ordem sexual, localizado, minha gente, nos primeiros anos de vida. Se para muitos falar disto hoje é pernicioso, é escandaloso, é pecaminoso, é pornográfico, imagine 1895. Uhum. Na vida infantil, estavam as experiências de caráter traumático. Porque as coisas que acontecem hoje também aconteciam naquela época. Porque o ser humano não mudou na sua essência. Ele é movido ao princípio do prazer. O que mudou é só uma realidade externa. Mais conhecimento, mais cultura, mas a essência humana, esta não mudou. Movida ao princípio do prazer. Então, lá na vida infantil, estavam as experiências de caráter traumático que Freud pôde descobrir, reprimidas, que se configuravam como a origem dos sintomas atuais, e se confirmava que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da personalidade. E vocês vão realmente constatar isto à medida que vai desenvolvendo seu conhecimento em psicanálise, à medida que você vai fazendo a sua análise pessoal, à medida que você vai conhecendo mais o seu interior e conhecendo histórias de outras pessoas, vai perceber que coisas ocorridas lá na sua infância em relação à sexualidade
se manifestam na sua vida adulta sem você perceber. Com isso, colocando situações neuróticas. Tem alguém com o microfone ligado aí com barulhinho, por gentileza? Poderia desligar? Mas isso é um instinto, que é um fenômeno biológico, que possui representantes psíquicos, impulsos, tendências. Tendências são características do caráter, desejos e fantasias inconscientes afetivamente interligados. Então, lá dentro dessa mochila da vida e desse baú que nós estamos abrindo, nós estamos encontrando cada coisa fantástica. Aí, então, somente por intermédio dessas fantasias, desses desejos, dessas tendências, desses impulsos que estão interligados, é que nós podemos discernir a natureza deles. Alguns autores os dividem em dois grandes grupos. Os instintos sexuais, ou de vida. Opa, instinto sexual de vida. Por que de vida? Porque ele vai reproduzir a vida. E os destrutivos, ou de morte, acrescentando que há um princípio governando a vida instintiva, o princípio da realidade, opondo-se ao princípio do prazer e desprazer. E tudo isso o ser humano está carregando. Ora, se ele tem um instinto, fenômeno biológico, representantes psíquicos, impulsos, tendências, desejos, fantasias, mas, no entanto, ele não pode realizar totalmente o seu prazer, porque ele tem que se encaixar dentro do princípio da realidade, aí se opõe ao princípio do prazer e desprazer. Ah, não entendi. Diga, entendido? Antônio, desculpe, Antônio. Sim. Princípio da realidade, opondo-se ao princípio do prazer e desprazer. É complexo e interessante. Desculpa, podia repetir? Não entendi. O princípio da realidade se opõe ao princípio do prazer e desprazer, porque o princípio da realidade é aquela realidade que você vive com os valores que foram colocados dentro de você. O princípio do prazer, se não tivesse essa realidade daquelas coisas que foram colocadas nos seus valores em relação à sexualidade, em relação à religiosidade, assim por diante, você estaria livre para o princípio do prazer da relação sexual. Mas como não se pode por causa desse princípio da realidade, então nós aí ficamos no contraponto, Álvaro, do desprazer. Sacou agora? Completamente. Muito obrigado. É bem isso, mas por favor, sempre interrompa. Se alguém mais ficou na dúvida, podemos seguir? Muito obrigado, Antônio. Mas sempre à disposição. Por favor, eu que agradeço a sua participação. Então, isso é instinto. Estamos falando de instinto. O instinto é animal. O homem é um animal inteligente e emocional. Os instintos sexuais fazem parte da vida, aliás, de tudo que é ser vivo, instinto sexual. De uma forma ou de outra, vai fazer sexo. Até as plantas fazem, não é? Jogando pólen. Os instintos sexuais ou de vida, instinto sexual de vida, busca do prazer. E o de morte, alcançar o prazer, morrer de prazer para dar continuidade à vida. Acrescentando que há um princípio governando, portanto, a vida instintiva. O princípio da realidade, opondo-se ao princípio do prazer e desprazer. Agora caiu, né? Ficou entendido? Tomemos um exemplo. Alguém faminto. Agora a Bel está assistindo.
Ok, está tudo certo. Alguém faminto e sem dinheiro, hein? Oh, que droga! Não é bom nem pensar nisso. Mas vamos analisar. Uma alternativa de quem está com fome e está sem dinheiro seria furtar. Mas que bom que é só uma minoria, é um fato que é uma minoria que assim procede. Enquanto que a maioria é em função de um temor em relação às leis, em relação aos castigos divinos, ou da esperança de uma outra solução, renuncia, portanto, à ilegalidade, levando, portanto, a um nível de importância no mesmo nível da importância da urgência de se alimentar, o respeito pela lei, pela esperança, pelos seus valores internos. E aí chega até a sublimar, né? Vamos jejuar. Vamos jejuar para afastar os nossos pecados. Que pecados são esses? Desejos sexuais reprimidos, recalcados. Princípio do prazer obstruído. Então, para trabalhar no princípio do desprazer, respeito pela lei ou pela esperança de que depois vai ficar bom. Então, quanto a esse princípio do prazer e desprazer, este se encontra a serviço dos instintos. Ou seja, a serviço do id, que carrega tudo isso, que é o nosso interior. O nome deste princípio decorre do fato de ser sabido que um instinto desencadeia tensões, aquelas pulsões que criam aquela energia libidinal, que são prazerosas e também desprazerosas, porque há o medo do castigo, há o medo de provocar alguma coisa errada. Tudo isso simultaneamente. O que se aplica, portanto, ao instinto sexual, à natureza de todo ser vivo. Há também a compulsão de repetição, que é oposta ao princípio da realidade, que também conduz ao esgotamento das energias instintivas, mas com uma finalização diferente do princípio prazer-desprazer, já que leva exclusivamente ao repouso, enquanto que este tende a evitar a dor e alcançar o prazer. O que os une é o fato de serem ambos os regentes da vida instintiva. E ocorre naturalmente que após uma relação sexual bem-sucedida, automaticamente todo o nosso sistema mental, físico, energético, ele pede repouso, ele precisa de repouso para acumular novamente a energia, acumulando a energia na esperança de que poderá ter mais energia para obter aquele mesmo prazer que ele obteve. Ou seja, continua a repetição, compulsão de repetição pelo princípio do prazer. O princípio do prazer-desprazer, que está a serviço dos instintos, do id, decorre do fato de ser sabido que esse instinto desencadeia tensões que são prazerosas e desprazerosas, simultaneamente, o que se aplica ao instinto sexual. Sabemos que um indivíduo em estado de ereção tem sensações prazerosas e dolorosas, o que é agravado à medida do aumento de tensão correspondente, o que acaba exigindo uma urgente descarga, que é seguida da libertação das sensações dolorosas de relaxação. O princípio do prazer e desprazer, lá novamente a serviço do id, se aplica
ao instinto sexual. E sabemos que aí nós temos uma situação que, começando com uma sensação desprazerosa, chega ao final com prazer. Segundo Freud, o ser humano ele está sempre em busca da satisfação da primeira experiência que foi tão prazerosa. A primeira experiência prazerosa não quer dizer que toda relação sexual na primeira vez tenha sido prazerosa. Na grande maioria, não. Mas está sempre em busca da satisfação da primeira experiência e nunca estará satisfeito. Então, o indivíduo guiado pelo princípio do prazer e desprazer, sempre perseguindo novas sensações, empenhando-se em novas experiências, se dedicando às variedades e às novidades. Aí é uma fase da maturidade da sexualidade humana em que aumenta o número de fantasias, em que o tradicional papai e mamãe começa a ficar meio sem graça, embora seja muito gostoso. Então começa a buscar novas experiências, começa a liberar alguns aspectos da sua perversão interna, que nós vamos estudar mais adiante quando chegarmos em sexologia, novidades sexuais. Começa a procura por sex shop, a procura por outros parceiros, outras parceiras, novas posições. Mas como nós falamos, tem a compulsão da repetição, que é oposta ao princípio da realidade, que também conduz ao esgotamento das energias instintivas, mas com uma finalização diferente do princípio do prazer e desprazer, já que leva exclusivamente ao repouso, enquanto que este tende a evitar a dor e alcançar o prazer. Quanto que isso está produzindo na mente do ser humano que está passando por toda essa transformação inconsciente que ele não sabe como lidar com isto? E com isto seu corpo sofrendo modificações energéticas, e como é que vai fazer se ele está ali com o seu princípio da realidade, mas eu tenho que terminar, eu não estou sendo eficiente? A mesma coisa acontece com a mulher. Aí já um que se submeta à compulsão da repetição, vive em função de experiências anteriores. É um conservador empedernido, que só consegue resolver no estado de repouso absoluto. São neuroses que vão se manifestando em relação ao desenvolvimento da sexualidade. Segundo Freud, podemos dizer que os instintos controlados pelo princípio do prazer e desprazer são os instintos de vida, os sexuais, que ultrapassam os limites da atração física e alcançam o amor eros. O amor eros. Por isso pedimos, a partir do terceiro módulo, que vocês possam fazer um artigo falando do amor. Os relacionados com compulsão de repetição não se dedicam ao crescimento da busca, tendendo, antes do repouso, cuja máxima expressão é o suicídio, e é por isso mesmo que são chamados de instintos destrutivos ou instintos de morte. Então, no princípio do prazer, a busca pelo prazer, vem, portanto, a pulsão de morte, que é o orgasmo. Alguns e algumas, até quando chegam no orgasmo, realmente, depois de um tempo de uma boa relação sexual, se esparramam, morri. Morreu de prazer, instinto de morte. Eros é, portanto, o amor apaixonado, com desejo e atração sensual.
A palavra grega erotas significa o amor romântico. Embora eros seja sentido inicialmente por uma pessoa com contemplação, transforma-se em apreciação da beleza tanto dessa pessoa, ou transforma mesmo em apreciação da própria beleza. Os instintos eróticos trazem em si a força que os impele e excita. É também sempre ativo, quer a meta seja ativa, quer a meta seja passiva. Assim, inclusive, o feminino, que como meta é ativo, quanto à atração do ser masculino, que é uma postura que poderia sugerir passividade. A meta ou finalidade do instinto é alcançar, portanto, a gratificação por meio de uma ação adequada. A gente costuma classificar, dizer que a mulher é passiva e o homem é ativo. Será? Ora, ela é ativa, ela estimula. Também se movimenta. Quando nós falamos na homossexualidade, um é ativo, o outro é passivo. Será? Mas se ambos têm prazer na região anal, segundo as exposições de Freud, que também escandalizou o mundo, o ser humano ele é bissexual de sua natureza psicossexual. Ele tem zonas erógenas as mais variadas, inclusive zonas erógenas na região anal. Ele pode estar sendo hétero ou pode estar sendo homossexual. Tem esses prazeres. A bissexualidade, ela, então, é latente. Ela pode se manifestar. Como nós já tivemos a oportunidade de assistir vários escândalos, né, sociais, de homens casados, 40 anos, com filhos, que se apaixonam por outro homem, abandonam a família e se casa e vai morar com outro homem. E da mesma forma a mulher. Nós temos um caso clássico em Santa Catarina, uma juíza de direito, eu a conheço pessoalmente, também o ex-marido dela e o filho. Ela com um filho de 12 anos, ela estava lá nos seus 40 anos, casou-se cedo, 42 anos, juíza de direito, uma pessoa muito competente, expressiva aqui na sociedade em Santa Catarina. Pediu o divórcio do marido, porque se enamorou de uma outra mulher e fez o maior casamento gay de Santa Catarina, com festa ao público. Então isso é muito forte, nós temos que entender e respeitar isto, porque está dentro da parte instintual. Até quando que a pessoa consegue se libertar para realmente liberar a sua essência interna? Aí vamos falar um pouquinho de zonas erógenas, né? Zonas erógenas, que é um negócio interessante, e seus instintos componentes. As genitálias constituem os órgãos centrais da sexualidade e a satisfação sexual específica é obtida através da sua estimulação. Mas não quer dizer que é somente através da genitália, não, não é. O ser humano tem em todo o seu corpo, em toda a sua mente, vários pontos que podem provocar uma excitação, um prazer tão grande, que não seja tão somente através de uma penetração. As perversões demonstram que a mesma meta, com descarga genital, pode ser alcançada através da estimulação de partes outras do corpo, pois há outros órgãos que se relacionam com os genitais, dispondo além da função biológica característica da função genital,
de uma função sexual, representando o papel de zonas erógenas, nos quais surgem impulsos sexuais que podem ser gratificados com uma estimulação adequada. Ora, a compreensão de que tudo isso existe vai permitir que a pessoa possa ter uma vida sexual muito mais livre, junto com o seu parceiro, o que for da sua escolha. Aí nós temos uma figura, pontos, zonas erógenas, membrana da mucosa da boca, os lábios, os olhos, membrana da mucosa do reto e também o reto. As excitações desencadeadas em tais zonas ou nos respectivos órgãos recebem, portanto, o nome dos instintos parciais ou componentes sexuais do ser humano. Aí se fala em perversão, que manifesta o caráter sexual de perversões. Quando se cede aos impulsos patológicos, obtém-se um orgasmo. Opa, impulso patológico. Então, falar em perversão é quando só por uma patologia de um ato sexual destrutivo que vai se obter prazer. Nas perversões, a sexualidade infantil substitui a sexualidade adulta. E por isso, porque alguma coisa, ela deve ser repulsiva nesta e em alguma coisa particularmente sedutora naquela. Mas esse último fator, ele varia, ao passo que aquele que é constante é sempre o complexo de castração que interfere na capacidade de desfrutar a sexualidade genital plena. E quando surge isto, nós vamos ver mais adiante, porque vamos falar de algo extremamente importante que todas as pessoas passam, a fase do complexo de castração, onde se identifica complexo de Édipo e o complexo de Eletra, o que ocorre a partir do 13º ano e o 4º ano de vida. Há quem pense que os pervertidos estão desfrutando algum tipo de prazer sexual mais intenso do que as pessoas normais. Não é verdade. A descarga deles só se faz possível depois que se removem os obstáculos ou encontram distorções, daí ser necessariamente incompleta. São, como diz Freud, pobres diabo que têm de pagar o preço alto pelo seu limitado prazer. Clássico de perversões que nós vamos encontrar são ações sexuais sádicas, sadomasoquistas. Eu penso que talvez vocês tenham assistido, se não assistiram, 50 Tons de Cinza, onde tem uma demonstração clara de sadomasoquismo, das perversões ali realizadas e que ambos têm prazer com as suas perversões. Aliás, só tem prazer com as perversões. A palavra perversão vem do latim pervertere, que corresponde ao ato ou efeito de perverter, de se tornar perverso, corromper, desmoralizar, depravar, alterar. Vou dar um exemplo para vocês. Se assistiram os 50 Tons de Cinza, então, a figura principal do Mr. Grey. Lembram do Mr. Grey? Que ele só encontrava prazer quando ele levava lá para a sua academia sexual, onde ele tinha instrumentos para agredir uma mulher, porque ele tinha prazer nisto, ele era um pervertido. Pois é, na vida real, eu tenho um paciente
que eu intitulo como Mr. Grey. Um padrão semelhante àquele do cinema, eles devem ter tirado de casos de fatos reais. Um padrão daquele tipo do cinema do Mr. Grey. E que ele tinha uma grande facilidade, um cara muito bonito, atraente. Ele sentia prazer em perverter, estar com atitude perversa sobre uma mulher. Uma delas é que eles fossem tomar banho e que ele pudesse fazer xixi na cabeça dela e queria que ela bebesse a urina dele. E se ela fizesse, ele tinha imenso prazer naquilo. Perversão. Os que chegaram agora não conhecem a história do homem dos sapatos. Eu vou repetir novamente essa história do homem dos sapatos, que foi também um dos meus primeiros pacientes, que foi bastante interessante. Também um homem jovem, de 30 anos de idade, bem apessoado, uma boa formação, engenharia de informática, e trabalhava com computador. Ele ia ao meu consultório, eu usava um divã naquela época, hoje eu não uso mais divã, vocês vão entender o porquê mais adiante. Mas ele não se deitava no divã, ele só ficava sentado. E aí ele falava sobre a atividade profissional dele, mas tinha uma coisa que incomodava muito ele, porque toda vez que ele ia ligar o computador, ele desviava a atenção dele. Eu só ouvindo. Aí, quando terminou uma sessão, eu disse a ele, ok, só para você elaborar, você está aí segurando coisas que você quer me dizer. Então, eu quero te lembrar que aqui você pode falar sobre qualquer coisa, até aquelas coisas que você não contaria nem para você mesmo, porque você teria vergonha e medo de uma censura. Aqui pode tudo. Aqui não tem certo, não tem errado. Aqui não tem censura. Não tem penitência. Só para você elaborar, tá? E foi embora. Semana seguinte, ele chegou meia hora antes e já queria entrar no consultório. Não era possível que eu estava atendendo outra pessoa. Quando entrou no consultório, que eu fechei a porta, ele sentou no divã, tirou o tênis, tirou as meias e se estatelou no divã, deitou. E aí começou. Doutor, eu acho que eu sou meio louco. A gente só ouvindo. O psicanalista não interfere. Eu acho que eu sou meio louco. Sabe, eu tenho 30 anos, eu tenho uma noiva, e eu tenho amigas, e quando elas conversam comigo, elas falam assim que eu exalo tesão, que eu sou gostoso. Mas aí eu olho para a mulher e eu só me atraio pela mulher quando eu olho para os pés dela. Então a primeira coisa que eu olho na mulher são os pés. Se os pés me agradam, eu olho o sapato. Que sapato que ela usa? Puxa, acho uma combinação perfeita. Aí sim eu subo para ver a mulher. Mas a minha atração é pelo sapato que a mulher está calçando. Uhum. Usa a técnica do mugido, né? A técnica do mugido é isso aqui. Uhum. Então, doutor, acontece que eu tenho que contar. Eu tenho uma coleção de sapatos. Uhum. Eu tenho mais de 100 pares de sapatos. Uhum. Mugido de novo. Mas são sapatos femininos. Uhum. Mas acontece um problema. Eu passo numa loja
que tem sapato feminino, eu não resisto. É como um imã que me atrai para olhar a vitrine. E eu olho aqueles sapatos e eu fico encantado. Eu tenho que comprar aquele sapato. Mas o que eu faço? Eu peço para minha noiva, para ela entrar na loja comigo, eu vou mostrar o sapato, ela vai experimentar o sapato, para eu ver se realmente fica aquele encanto que eu estou sentindo que vai ser. E aí, para ela dizer para o vendedor da loja que o sapato não é para ela, que é para uma amiga dela que calça 43, que é o meu número. Aí vem coisa, né? Sabe, doutor, eu moro na casa dos meus pais, então eu tenho o meu apartamento em cima. E a minha noiva sobe lá comigo. Eu tenho essa coleção de mais de 100 pares de sapato, porque eu calço sapato feminino, eu me sinto no céu, eu me transformo. E aí coloco roupa feminina e me sinto maravilhoso, um tesão de pessoa. E a minha noiva também se excita. E aí rola a nossa transa. E aí discutimos, fazemos várias outras fantasias. A gente se morde, a gente se bate. Mas é maravilhoso quando eu calço sapato e coloco roupa íntima, feminina. Mas quando chego no meu trabalho, está me atrapalhando. Eu tenho que ligar o computador e quando eu ligo o computador, automaticamente eu vou lá no site chamado Fetiches, que eu não quero ver. E lá no site Fetiches tem outras pessoas iguais a mim. E ali eu comecei a bater um papo com um cara. Marcamos um encontro, fui no apartamento dele e dei para ele. Doeu que foi uma coisa, doutor. E eu saí de lá enojado, me xingando, dizendo que pervertido, que porco que você é. Nojento. Nunca mais eu vou fazer isso. Na semana seguinte eu estava lá de novo. E a minha noiva, quando soube, também quis experimentar. E assim, nós passamos a ter uma vida de swing. Então, quando falamos em perversão, não temos usado para designar o desvio por parte de um indivíduo, de um grupo, de qualquer comportamento humano considerado normal. Então, nós temos que trabalhar um pouco essa questão de normal, porque normal é tudo aquilo que foram normas que foram criadas. Vamos falar seres humanos considerados naturais, normal ou ortodoxo, que é aquele que está fixado numa única linha, como existe uma igreja ortodoxa, metodista ortodoxa, existe também a psicanálise ortodoxa, só Freud, só Freud, só Freud, para um determinado grupo sexual. Então agora a gente começa a se deparar com isto, porque a palavra normal, ela está nos colocando dentro de uma norma. E o ser humano, ele precisa se libertar dessa sua norma. Então, os conceitos de normalidade e anormalidade variam no tempo e no espaço, em função de várias circunstâncias, não é verdade? Duro em trabalhar isso conosco. Nós temos que trabalhar e vencer isto. Opiniões adversas talvez resulte do fato de que os pervertidos, que nós vamos classificar como pervertidos, mas não podemos dizer que isso seja normal, e sim que é alguma coisa da natureza humana, por isso que eu uso o slogan 100% humano. Embora experimentando menos o gozo do que as pessoas normais, ou seja,
É normal fazer sexo? Tem norma para fazer sexo? Experimentem, em certo sentido, mais prazer do que os neuróticos, cujos desejos sexuais infantis reprimidos, que vêm lá da terra infância, não são gratificados. Os neuróticos têm desejos perversos reprimidos, invejam às vezes os pervertidos, os quais exprimem abertamente os desejos perversos. Desejos sexuais infantis, por exemplo, reprimidos, não gratificados, é aquela criança que, com 1 mês de vida, é tirada do peito da mãe, não tem mais o prazer de se agarrar ao peito da mãe, de chupar o peito da mãe. 2 meses, 3 meses, assim por diante. O toque no corpo da mãe. Por várias circunstâncias que isso aconteça, mas vai carregar com ela uma neurose que vem lá desta época, que precisa ser trabalhada e resolvida, porque na vida adulta ela não sabe o que é isto. Então, no objeto sexual, sob condições normais, sob condições naturais, o objeto do instinto sexual é o sexo oposto e a meta do contato genital, a menos que haja desvio. O homossexual prefere um igual. É a atração entre eles. Nós vamos estudar em sexologia como que isto se forma, porque se há a formação do homossexual e da mulher homossexual também. O sádico que vai amarrar e chicotear sua parceira e que também tem prazer em apanhar. O pedófilo que vai preferir o infante, frustrações na sua vida sexual desde a terra infância. O praticante de bestialidade elegerá um animal, geralmente isso ocorre nas zonas rurais. Há o caso de a meta sexual ser obtida sem a união genital, porém com a descarga de fluidos sexuais em indivíduos do sexo oposto, através da estimulação de partes do corpo, que não a genitália. Com abraços, com beijos, se chega ao orgasmo. O termo perversão não é privilégio da psicanálise, sendo também empregado em psiquiatria e sexologia, ora de maneira pejorativa, ora valorizando-as, para designar as práticas sexuais consideradas como desvios em relação à norma sexual. Quando nós falamos em psiquiatria e psicologia, existem parâmetros. Para a psicanálise não existem parâmetros, existem identificações. Entre o desvio sexual e neurose, é o caso típico que nós falamos, principalmente do filme 50 Tons de Cinza. O objeto do instinto sexual é o sexo oposto, a não ser que haja o desvio. Aí também homossexual pratica esse tipo de perversão, de agressividade, um amarrando ao outro, chicoteando o seu parceiro ou sua parceira. E o pedófilo sempre na preferência do infante. No texto Fetichismo, 1927, escrito por Freud, a recusa passa a ser entendida como um elemento permanente que é associado à cisão do ego, ou seja, separação do ego, divisão do ego, torna-se mecanismo de defesa que marca a estrutura perversa. É o caso do homem dos sapatos. A recusa e a cisão estão presentes na constituição de qualquer psiquismo, como uma forma inicial na elaboração daquilo que é ainda indefensável para os primórdios do psiquismo. Porém, minha gente, a sua manutenção, como mecanismos defensivos básicos e permanentes, constitui a essência da estrutura perversa. Freud distinguiu ainda 2 tipos de perversões.
as perversões do objeto e as perversões do alvo. Quando nós falamos perversão do objeto, o objeto que nós utilizamos na palavra, na linguagem psicanalítica, uma pessoa. Uma pessoa é um objeto. O pai e a mãe é um objeto, um irmão, uma irmã é um objeto, uma mulher é um objeto, um homem é um objeto. E as perversões do alvo. O desejo de destruir aquele alvo, de fazer alguma coisa para ver a reação daquele alvo, que pode ser todas essas figuras que eu elenquei aqui agora. As perversões do objeto foram por Freud definidas como uma fixação num único objeto em detrimento dos demais. Sendo assim, incluiu nestas as relações sexuais com um parceiro humano, autoerotismo, incesto, homossexualidade e pedofilia. E as relações sexuais com objeto não humano, zoofilia, feticismo, travestismo, voyeurismo, isso nós vamos ver em sexologia e a psicanálise. Nas perversões do alvo, Freud distinguiu 3 espécies de práticas. O prazer visual, exibicionismo, junto com voyeurismo, de ver. O prazer de sofrer ou fazer sofrer, sadismo e masoquismo, Mr. Gray. E o prazer pela superestimação exclusiva de uma zona erógena, ou da boca, ou do aparelho genital. Na zona erógena pela boca, há pessoas que substituem o prazer do ato sexual numa sessão oral, sexual oral, tanto masculino como feminino. E chamado em perversões sexuais, que são parafilias, um dos primeiros fundamentos do processo, como mostra nessa figura antiga, ainda da mitologia grega, esculturas da mitologia da época, do processo perverso pode ser localizado na concepção freudiana de pulsão sexual, que é um elemento pivô da economia psíquica característico das perversões. Visto, portanto, que ela nunca se desliga plenamente de suas origens, procurando sempre satisfação no ganho de prazer ligado às atividades que dependem de outras pulsões, as perversões sexuais deixam então de ser uma prática que só eles, os perversos, exibem e passam a ser entendidas como algo presente, ainda que no inconsciente em todos os seres humanos. Porque o perverso, ele acha que tudo aquilo que ele está fazendo, como é o caso do Mr. Gray, que quer fazer o xixi na mulher e quer que ela beba, e que ele acha aquilo perfeitamente natural. Aí quando eu perguntei para ele, mas é você, quando está fazendo sexo oral com ela, você quer tomar o xixi dela? Ele falou, eu peço para ela fazer, mas ela não faz. E aí ele se irrita, porque ele quer ter esse prazer. Vai muito mais adiante ainda essas perversões dele, que nós vamos ver mais lá na frente, quando nós falarmos sobre esse sadomasoquismo. Quando o instinto sexual é muito intenso e pervertido, há 2 desfechos possíveis. No primeiro, o indivíduo permanece pervertido e sofre as consequências do seu desvio dos padrões sociais. É o padrão social. Normas. No segundo, o sujeito consegue realmente, sob a forte influência da educação e das exigências sociais, suprimir seus instintos pervertidos. Mas como ficam suas neuroses? Se ele não conseguir buscar dentro da vida dele o porquê que ele tem todos esses instintos pervertidos, que ele sofre com isso, como ficam as suas neuroses? Necessário trazer à tona para que se possa pontuar, uma vez que venha a consciência, algo que está perturbando no inconsciente, provocando essas sensações, esses instintos
Ele toma consciência disso, então ele resolve o que fazer da vida dele. Aí sim, é o momento em que se obtém a cura daquele trauma. E aí se consegue suprimir instintos pervertidos e passa a ter uma vida sexual mais harmônica. Para reprimir seu instinto sexual, são esgotadas as forças que poderiam ser utilizadas em outras atividades culturais. Ora, se ele consome forças que ele poderia utilizar em atividade cultural que lhe daria prazer para reprimir seu instinto sexual e aí esgota essas forças, ele entra em parafuso. Em consequência dessa repressão do instinto, constitui o que Freud chamou de doenças nervosas ou psiconeuroses. E quando a pessoa está assim desestruturada, que a gente percebe um monte de coisas, mas não sabemos o que é, os leigos falam, está doente dos nervos. Vai no psiquiatra, vai no neurologista. Aí, mas por que neurologista? Por que psiquiatra? Não sabem que caminho seguir e a vida fica num conflito incontrolável. Os neuróticos são indivíduos que conseguem, apenas sob a pressão de fortes exigências, efetuar uma supressão aparente dos seus instintos, mas isto queima lá dentro, chegando assim à moral sexual civilizada, a moral sexual da religiosidade, e não a resolução dos seus problemas sexuais. Obrigado, minha gente. Um empurrãozinho para a vida da sexualidade. Nosso próximo encontro, 4 de março, agora, depois de amanhã, às 19h30, para dar tempo de bater um papo e aprendendo a utilizar esse recurso que aí está. Eu vou interromper o compartilhamento para que a gente possa conversar um pouco. Muito bem, a Velce chegou até o final, a Graça, mas eu vou enviar para vocês a gravação, que vocês perderam um bom pedaço. Uhum. Okay? Eu sempre me coloco à disposição, se o grupo achar interessante, quiser repetir a aula, porque nós estamos também aprendendo a tecnologia, nós combinamos para repetir a aula. Uhum. Tá? O aprendizado aqui não é só de psicanálise agora, é de tecnologia, né? E a gente fica se masturbando mentalmente e não chega ao orgasmo. Ao contrário, chega ao conflito, à neurose. À disposição para a gente conversar, podem perguntar, falar. Sempre sabem que eu tenho resposta para tudo. E uma delas é, eu não sei. Sei. Por favor, vamos conversar um pouquinho. Antônio, Sim. eu achei muito interessante essa parte que você falou de compulsão de repetição, princípio do prazer. Sim. Isso é bastante interessante. Ok. O Na sujeito segunda parte, nós vamos nos aprofundar mais nisso. Tá? dele. Uhum. Ah, tá. Mas é bom você fazer a sua colocação, porque isso está mostrando para mim que te tocou. Sim, me tocou. Sim, isso é muito Claro. importante. Aham. Mas pode continuar se quiser. Toda a aula, na verdade, tocou, né? A Tá aula, tudo. Sim. Interessantíssima, nossa. É. Chama atenção, claro. Essa é uma das aulas mais Coisa que a gente fortes. não pensa. Essa é uma das aulas que eu reputo como a mais forte na psicanálise, porque mexe muito com o histórico de vida de cada um, com os valores internos, com aquilo que nós recebemos dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa sociedade, da nossa religião. É muita coisa que nós temos que nos livrar.
Se nós aprendemos a alcançar a liberdade que nós merecemos como ser humano, Uhum. será um sucesso maravilhoso. Então, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo Mito da Caverna Matrix. O Mito da Caverna de Platão, Matrix. Onde é que eu encontro? Netflix? YouTube, O Mito da Caverna Matrix. Ele dura 12 minutos. É excelente. Porque nós vamos trabalhar isso e vamos ver também toda a questão da sexualidade. Então, até às vezes desafio aos alunos que vêm para o curso de psicanálise, tem pessoas de culturas diferentes, de regiões diferentes, religiões diferentes, que nós temos que, a partir de agora, começar a respeitar isso com muito mais profundidade e não fazer julgamentos, porque mexe com os valores internos, arraigados, de tempo que nós não temos lembranças. Então, é um momento em que precisa se fortalecer para aguentar a continuar esta caminhada pela psicanálise, senão não aguenta. Alguns até desistem. Tem o caso de pastor que veio para o curso, que chegou nesta aula, quando terminou a aula, ele comentou com outro colega, é muito forte isso, não, e desistiu. Ô, professor, o senhor está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo e te vendo bonita como você é. Ah, obrigada, professor. Sabe o que me passou agora pela cabeça? Sempre passa, né? Sim. Mas é assim, a psicanálise é para poucos, né, professor? Esse mergulho no nosso inconsciente, esse mergulho nos estudos da psicanálise é para poucos. Sim. Porque nós precisamos nos encontrar conosco. E é inevitável. Isso, inevitável. Por isso que é necessário... Ou continuamos, ou, como o senhor falou, tem pessoas que, por conta das crenças religiosas, paradigmas, a zona de conforto e etc., elas colocam um bloqueio, né? E é para poucos. Eu cheguei a essa conclusão, professor. E mais uma coisa a acrescentar na sua fala, a ignorância. Sim. Tá? Por isso que é necessário, para a formação do psicanalista, que ele faça sua análise pessoal. Sim. Então, essa aula de hoje, ela facilita muito até na nossa análise, né? Porque Sim. nós precisamos fazer as 36 sessões, né, professor? É. Que, aliás, você começou fazendo sessão, né? Eu fiz, acho que umas 5 ou 6, né? É. E, então, essa aula é muito interessante. Amanhã esquenta mais. Amanhã eu boto mais lenha na fogueira. Mas seria bom a gente revisar essa aula, professor. Porque a linguagem psicanalítica, essa literatura psicanalítica, ela Mas é eu vou enviar complexa. a gravação para vocês, tá? Depois vocês querendo repetir, nós combinamos um dia para fazer novamente. Pode falar, Álvaro. Bom, eu te fiz uma pergunta antes, eu te faço outra naquele sentido de entendimento. Mas me chamou a atenção bastante uma coisa que eu não tinha percebido. Você falou que lábios, vagina e pênis são do mesmo tecido. Sim. Nunca tinha para pensar nisso. Cortou a sua fala. Tá. Eu falei que lábios, vagina e pênis, você nos informou que é do mesmo tecido. Eu não tinha parado para pensar nisso. Claro que são. Ainda deu... Falhou? Então, Falhou um pouquinho. Deu falha. Tá. Então vamos de novo. Você falou com toda a propriedade e eu entendi alguma coisa que eu não tinha até então, não tinha parado para pensar nisso. Você falou que lábios, vagina e pênis são do mesmo tecido. Sim. Claro. Sim. Claro. Sim. Zona erógena. Sim. Claro. Não tinha para pensar nisso. A estrutura celular
são de tecidos iguais. Aí nós estamos falando Interessante. agora do orgânico. Sim, sim, mas me chamou a atenção também. É interessante, Chamou a né? atenção. É. É porque Interessantíssimo. os lábios também sofrem a irrigação, né, professor? Sim, Sanguínea como os órgãos genitais. também se excitam, também se É, umedecem, têm os sensores, se sim. aquecem. Interessante, hein? Interessante. Beleza? Alguém mais? Professor Antônio, Oi, a Sol. história do homem do sapato e o Dr. Gray lá, a gente vai voltar nela. Vamos voltar Eu sim, com certeza. gostaria de saber os objetivos. Nós vamos saber. Ah, sim. Lembra que nós falamos hoje, talvez escapou, nós não falamos perversão do objeto? Uhum. Aí, perversão do objeto. Aí lá adiante nós vamos chegar lá. Quando entramos também nas psicopatologias, nós entramos na sexologia, nós vamos esclarecendo tudo isso, que é natural sair com um monte de dúvidas e coisa na cabeça. Sabe que eu, quando fui fazer a psicanálise, eu morava em São José dos Campos, mas o curso era realizado em São Bernardo do Campo. Só que naquela época, para você ir a São Bernardo do Campo, você só tinha a rodovia Presidente Dutra e tinha que atravessar São Paulo. Não existia a infraestrutura viária que tem hoje. Então tinha que encarar aquilo lá. Era um sacrifício muito grande. E caminhão, fumaça, carro. E era realizado uma quinta, uma sexta e um sábado. No sábado eu vim embora à noite. E sabe que eu saía do curso e vinha pela estrada, porque aí no sábado, no final do dia, a estrada já é livre, é limpa. Aí vinha dirigindo tranquilo e pensando, caramba, mas você encara toda essa situação aqui, esse trânsito desgraçado, essa situação de fumaça, vem, fica num hotel, fica lá o dia inteiro em aula, e você está voltando para casa, não está entendendo bulufas. O que você está fazendo aí? Essa é a vontade, né, professor? Pela busca, né? E ainda tem um monte de coisa aqui para ler, ainda tem que Sim. escrever sobre isso, estou ferrado. Então eu não preciso dizer mais nada, já disse tudo que eu estou pensando. Mas aí pensei, bom, já que eu estou nessa loucura, eu estou buscando aprendizado de coisas novas, isso lá no ano 2000, eu tinha um interesse muito grande pela alimentação saudável. E aí, em paralelo, para que eu não tivesse que viajar naquele sábado de tarde, eu entrei num curso de RTN, Recursos Terapêuticos Naturais, que é a medicina alternativa através da alimentação. Aula no sábado à noite e no domingo. Eu só transferi quando eu saía no sábado e ia embora. No domingo, quando terminava o dia que eu estava indo embora, e vinha pensando, o que você está fazendo aí? Psicanálise, RTN, não está entendendo? Bulupas? Jamais. Eu amo psicanálise. É, Eu amo. quando terminou o curso, tivemos toda a nossa formatura, beca, tudo, era um grupo bacana, né? Uhum. Então, eu fui convidado por alguns colegas para a gente fundar uma sociedade psicanalítica no Vale do Paraíba. E lá fui eu, fundador da Sociedade Psicanalítica do Vale do Paraíba, depois a transformamos em Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. E não imaginava nunca ter um consultório, muito menos vir a ser professor de psicanálise. Você vai se encontrando, você vai se descobrindo, você vai liberando dentro de você seus valores internos, porque nós não sabemos as competências que nós temos. Tenho certeza disso. Muitos desistem. Mas quando você persiste, entendendo que se não quiser a qualquer custo não conseguirá nada,
Aí sim, você liberta internamente seus valores. E você consegue a buscar a sua essência de ser. É ser. É isso que o ser humano Professor, realmente se realiza. o senhor comentou também que da turma, né, que se inicia, né, digamos, é uma porcentagem pequena que chega até o final do curso, né? Sim. Hoje aumentou bastante essa porcentagem. Talvez porque eu estou brincando mais com a psicanálise, eu estou muito mais solto. As primeiras era mais trancado. Era mais ortodoxo. Hoje eu sou bem mais ousado e bem mais liberado. Isso daí facilita também o nosso aprendizado, né, professor? Sim, com certeza. Então, tem aqueles que desistem, mas eles voltam depois, porque são circunstâncias da vida. Nós só lidamos com pessoas adultas. Muito difícil ter jovenzinhos participando do curso. Nós temos algumas psicólogas jovens, psicóloga de 25 anos, que se formou agora e que continua fazendo o curso. Tinha psicólogo de 23 anos, psicólogo também de 25 anos, está se formando, tem que estão fazendo ainda o curso de psicologia, estão fazendo a psicanálise e estão persistindo, continuam fazendo o curso de psicanálise conosco. Então, isto começou não crescendo, que é uma coisa impressionante. Então, índice de abstenção tem, mas o índice de abstenção hoje, comparado com curso profissional que a pessoa procura, está diminuindo cada vez mais. Que bom. E aqueles que saem, eles voltam. Porque é uma cachaça, né, professor? É uma baita de uma cachaça. É de embriagar. É. Comecei a desistir, não. Ok? Fechamos então? Olha, Até quinta. Até quinta, boa até noite. segunda ou sexta? Quinta-feira. Dia 4. Dia 4. Dia 4. Ok? Obrigada, então, professor. Muito obrigada pela aula de hoje. Uma ótima noite. Tchau, Ótima obrigado, noite Antônio. para todos. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Até.